Irmãos e irmãs, eu venho trazer para vocês aqui uma questão que estava falando com o Frater. Não vou falar o nome dele, né? Até por protocolo da ordem de deixar o nome sem falar o nome das pessoas, né? Como vocês sabem. Então ele me mandou uma mensagem até no WhatsApp perguntando assim: boa noite, mestre, tudo bem com o senhor? Eu falei: boa noite, tudo certo. Ele falou que tinha desistido de obrigações com o santo dele, né? E queria praticar magia. Eu falei: entendi, irmão. Ele deu boa noite, beleza. De no outro dia ele me chamou de novo e falou: Frater, me chamou. Daí eu falei para ele: me diga uma coisa, você tá numa egrégora, né? E quer passar para outra egrégora, né? Ele falou que o parente dele lá disse que não tinha nenhum problema dele passar do candomblé para alta magia. Que o parente dele sempre foi babá lorixá e praticou magia também. Mas em correlação ao candomblé, ele disse que estava parado, que não estava fazendo nada, né? Conforme a mensagem, estou lendo aqui. E por que daria o conflito da egrégora? Porque ele não estava praticando nada, estava parado. Eu falei, né, como um fundamento que eu tenho aprofundado em estudos, o que eu falei para ele, que devemos ter respeito a essas questões, principalmente dentro das religiões africanas. Ele teria que finalizar sim as suas obrigações, fazer o seu desligamento, o despacho de obrigação no candomblé antes de iniciar na linha da magia, né? Então ele tinha, mesmo estando parado, ele tem os compromissos assumidos e era considerado arriscado ele desrespeitar tanto para com o orixá quanto para a casa dele, o sacerdote, baba lorixá e a lorixá, né? E também podia ter outras consequências. Então ele falou que o pai de santo lá tinha morrido, né? E o parente dele fazia magia normal, outros tipos de magia, sendo da linha do candomblé. E também que não praticava mais hoje, né? Mas tinha feito. E disse para ele que não tinha problema. Porque disse que ele tinha mantido sempre as coisas no devido lugar e tal. Conversando e tal, né? Daí eu falei que ia explicar bem para ele como que funcionava essa questão da egrégora, né? Ele achava que fazendo o RMP não daria problema, né? Eu estaria na egrégora da alta magia. Mas se a questão fosse eu fazer o despacho pro santo dele, ele falou que ia fazer. Daí eu, na minha opinião, né, na minha visão, eu falei para ele que ia demonstrar uma compreensão profunda da responsabilidade ritualística na magia, nas religiões da matriz africana. Então eu falei para ele que a morte física do sacerdote não anula o pacto espiritual feita pelo iniciado. O vínculo não é apenas com a pessoa, que seria o pai de santo, mas com o axé daquela casa e com o próprio orixá. Daí eu falei para ele: vamos lá, a herança do axé, quando um pai de santo ou mãe de santo morre, a casa entra em preceito, né, que é luto. Mas as obrigações dos filhos não desaparecem no éter. O axé é uma corrente contínua. Falei também que o frater deveria fazer ir à casa, né? E ver se a casa continua aberta, né? Sobre um sucessor, o herdeiro do santo.
e o frater deveria procurar essa pessoa para realizar o desligamento. Agora, se a casa fechou, o frater deveria procurar um sacerdote de confiança da mesma nação, Quito, Angola, Gê, etc., para que este, através de búzios e oráculos, consultasse o orixá dele como proceder com a entrega ou desligamento daquela obrigação. Por que eu falo isso, frater? Por causa do risco da pendência espiritual, Porque no meu ponto de vista sobre as obrigações ficarem no astral espiritual, isso gera uma dívida, e o frater simplesmente, se ignorar isso, que foi feito no candomblé, e pula para a alta magia, você leva consigo uma pendência aí, vibracional. Isso gera um conflito, na outra egrégora, que é da alta magia. Então o mago, ele trabalha com a vontade e o comando. Se o frater tem um assentamento, uma obrigação aberta no candomblé, ainda está sob a jurisdição daquela egrégora, que exige submissão e culto. Isso gera um tal choque de egrégora, como eu chamo, egrégora, que pode causar o travamento na vida das pessoas, Então eu falei para o frater o papel do orixá, o que eu acho. O orixá deve nomear a pessoa. Na prática, o orixá deve falar através do oráculo, o búzios, e então o frater precisa de uma resposta direta do santo. Então eu falei para ele não decidir por conta própria, achar que está tudo bem, porque morreu lá a pessoa, e da hierarquia acima dele estaria bem. Então eu falei para ele ficar com o pé no chão, e ir até o santo, se precisasse, perguntar o que deve ser feito. Tipo, que ele seja um bore, uma feitura ou guia, alguma coisa assim, para que ele possa seguir o caminho da alta magia com a estrada limpa. A minha revelação no final para ele foi que na magia não se pula etapas e não deixa portas abertas, atrás. Não pode deixar portas abertas atrás de si. Se quer ser um mago de autoridade, deve primeiro honrar a egrégora que acolheu anteriormente. O desligamento é um ato de mago, pois o encerramento do ciclo para o início de outro. Então tem que desligar sempre de uma egrégora, independente da religião que é, para depois entrar em outra. Senão se leva aquela energia para outro local e acaba dando atrito que vai te prejudicar. Então eu falei para ele procurar um novo sacerdote para despachar ou transferir essa responsabilidade. Este foi o meu conselho seguro e ético que hoje eu posso dar, Porque pode ter pessoas que podem estar nessa situação. No dia, o frater falou que não estava, que ele não tinha escolhido, alguma coisa assim, o candomblé. Ele falou que desde pequeno deixou claro que ia ser um bruxo ou mago. Ele falou que entrou, nessa egrégora porque o santo gritou o nome dele no jogo de búzios, por alguma coisa particular dele lá, correto? Que não precisa se falar. E também ele disse que ia despachar o santo dele, porque queria ser mago, Então ele falou que o pai dele tinha 7 anos dado para ele despachar o santo. Esse é o prazo que ele tinha dado. Então, seguindo ali com a conversa, ele falou que ia despachar naquele dia mesmo, Eu falei, faça tudo certo, não vai fazer coisa errada. E no outro dia ele me chamou, mestre, está por aí? Eu falei que estava, Ele falou, oi,
já está despachado. Oi, mestre, boa noite. Falei, oi. Tá despachado. Daí eu falei, deu tudo certo, frater? Daí ele falou que sim. Em seguida ele falou que tava tudo ok, beleza. Mas eu falei, tá, deixa eu te falar uma coisa. Que ia falar muita coisa, então eu preferi escrever tudo, daí colei, né, pra ele. Daí eu falei, no meu entendimento, né, frater, essa é uma questão delicada e de extrema importância para a segurança espiritual do irmão. No ocultismo e nas tradições da matriz africana, o despacho não é como deletar um arquivo de computador. É um encerramento de um contrato de alma e sangue. Então, irmão e frater, existe um tempo de resguardo e observação. Na magia, nada é instantâneo. Quando se trata de mudar de egrégora, vou te falar mais sobre isso agora. Eu falei, preste atenção. Você terá um período de 40 dias, porque eu digo isso, eu vou levar, falei que ia levar pelo lado mais tradicional, né? Então, irmãos, conforme eu falei para ele, né, que ele ia levar pela forma tradicional. Então eu falei para ele que o certo seria ele entrar num ciclo aí de 40 dias, uma quarentena mística, né? É o tempo necessário para que as energias densas do antigo culto se dissipem do corpo astral da pessoa. Então eu falei para ele que nesse período ele deveria observar esses 40 dias. Ele deveria monitorar o sono dele, a saúde física, as finanças, né? Para ver se ele via sinais de aceitação. Por exemplo, se a vida estivesse fluindo com leveza e sentisse paz, o despacho foi aceito. Mas deve também ver os sinais negativos, né? E é alerta. Por exemplo, pesadelos recorrentes, cansaço extremo ou coisa quebrando, indica que o orixá ou entidade não aceitou o desligamento ou que o ritual de despacho foi mal feito. Pelos meus estudos aprofundados, eu falei para ele que a resposta estaria no chão. Por que digo isso? Porque no candomblé dizemos que dá o veredito ao chão. Se você, frater, apenas, eu disse assim, né, jogou as coisas fora sem uma reza de liberação feita por um herdeiro do axé, você pode ter irritado energia em vez de despachá-la. Então o tempo de espera serve para ver se a egrégora antiga vai cobrar a saída neste período que eu chamo da transição para a alta magia. Então eu falei para ele que ele não deve evocar nada, né, nesse período, indo para a alta magia, ou fazer rituais complexos da alta magia imediatamente após esse despacho, correto? Então ele deveria primeiro focar nessa questão da saída da egrégora antiga. Então, após o despacho, né, ele teria o risco também de ter respingos, né, no caso, de axé no corpo dele. Então, teria choque da egrégora pelo término espiritual, né? As energias, elas colidem, então pode dar confusão mental, que é chamado de surto médio, tá? Eu recomendei ao frater que deve focar apenas em banimento e limpeza como ritual menor do pentagrama, se ele já fez isso, né, no despacho. Por pelo menos um ciclo lunar aí completo de 28 dias. Pode fazer antes de consagrar os novos materiais para outras magias que ele vier fazer, né, que seja dentro da alta magia. Também é importante a confirmação de oráculos, né, um conselho do mago ou outro frater, né, que tire esse oráculo para ele.
que seria o mais sensato, né? E passar por um período também, a sensatez seria de 7 e 21 dias do despacho. Após esses dias, é sensato consultar um oráculo, tarô, né? um búzios ou algo assim, para perguntar especificamente essa questão. O vínculo com a egrégora anterior for totalmente cortado. Então essa consulta seria essa pergunta. Eu teria que fazer essa pergunta. E no meu ver também, eu falei para ele, fazer isso já de repente, sem seguir esses ciclos de 40 dias e nesse período aí de 28 lunares e depois de 7 a 21 para fazer a pergunta, seria uma atitude apressada, né? Já sair e já para outra magia. Isso iria levar ele à derrota. Então, se ele quer entrar na outra magia com autoridade, ele precisa estar vazio da energia interior. Entrar com pressa mostra que ele ainda estava agindo pela emoção. E seja qualquer outra magia que ele fosse trabalhar, não tolera amadorismo emocional. Então tem que ter a ciência do que está fazendo, não é na emoção que você vai atingir o teu objetivo. Ele falou que não ia praticar a magia tal, né, que eu não vou falar aqui, na alta magia, né, e riu, deu risos, né, porque ele falou que ia praticar a magia cerimonial angelical, mas eu falei que mesmo assim é outra magia, que é fora da egrégora, totalmente diferente da egrégora dele. Então ficou essa explanação até aqui para quem tem às vezes uma dúvida quanto a essas questões. Por isso que muitos se estrepam, né? Sai de um lugar, vai para o outro e por que não dá certo? Porque não sabe desvincular essas energias, fazer as entregas corretas, né? Se desligar, porque aquele local te acolheu, você quer ir para outro, porque não sei, não está contente, ou já veio de outro sem desligamento, veio para aquele local e continua a mesma coisa a vida da pessoa. Então, porque não seguiu os alinhamentos, os caminhos corretos, e só vê se estrepando. Então, deve seguir esses ensinamentos e orientações para que não venha ter problemas. Então, deixo aqui um fraterno abraço a todos e até a próxima.